Vamos lá. Boa noite, irmãos. Uma alegria ter vocês aqui comigo nessa noite. Eu quero estar fazendo uma apresentação pessoal primeiro, né? Meu nome é Dalete, muitos que estão aqui eu sei que me conhecem, mas para quem não me conhece, eu sou a esposa do pastor Aguinaldo, missionário em prisões, tá bom? Nós estamos no ministério há 18 anos, servindo ao Senhor nesse campo, tá? Eu quero agradecer primeiramente, né, a irmã Simone, né, da Igreja Batista Esperança de Serra Azul. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Simone, por ter tomado essa iniciativa. Parabéns pela iniciativa de estar convidando, né, mulheres para dar palestras para a sua igreja. E nisso, o meio mais fácil nesse momento, devido ao isolamento social e tudo que a gente está passando devido à pandemia, foi através do Facebook, né? Então a gente achou que era um meio mais fácil e procuramos fazer dessa forma. Eu sou grata pela vida da irmã Simone, por essa iniciativa. A semana passada nós tivemos a irmã Edilene, de Altinópolis. Foi realmente uma bênção ao meu coração poder ouvir a irmã Edilene. Para quem não ouviu, é só colocar na procura do Facebook Igreja Batista Independente de Altinópolis. Aí você vai ter também o privilégio de ouvir a irmã Edilene. Falou muito ao meu coração. Muito obrigada, viu, irmã Edilene? Também quero agradecer, né, principalmente ao nosso Deus por essa oportunidade. Eu sei que nós estamos vivendo tempos, né, difíceis agora, de distanciamento. Nós estamos com saudade da nossa igreja, a vontade de estar junto, a vontade de voltar aquelas reuniões, né, na nossa igreja, as reuniões de mulheres, as nossas escolas bíblicas, né, das nossas salas de mulheres. É tudo muito gostoso, né? Essa coisa gostosa da igreja que a gente sente mesmo falta, né? Mas temos que agradecer a Deus, que Deus diz em sua palavra que em tudo dá graças. Então nós agradecemos pela oportunidade, pela tecnologia que existe hoje, né? E nós podemos dessa forma ainda falar de Jesus, falar da sua palavra e compartilhar as grandezas da palavra de Deus, né? Porque Deus é maravilhoso sempre. Quero falar com vocês para estar colocando os seus comentários, né? Se vocês quiserem assim fazer, e colocar da onde vocês são, né? Porque graças a Deus, devido ao ministério que nós temos, a gente conhece várias pessoas no Brasil afora, graças a Deus por isso. Sabemos que tem vários irmãos, irmãs que oram por nós, né? Então, coloca o seu comentário aí se você for fazer e da cidade que você tá bom? Para que depois eu possa identificar, que às vezes a gente conhece muita gente e acaba não lembrando de alguém. Mas se você fizer seu comentário, faz isso, tá bom? Fique à vontade para fazer o comentário, tá? Eu vou pedir que, sem mais delongas agora, né, que nós possamos fazer uma oração, que você aí ore por mim, para que eu seja usada de Deus. E eu vou estar fazendo uma oração aqui nesse momento, tá bom? Querido Deus, eterno Pai, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom, Deus. Obrigada por esse tempo, por esse privilégio de compartilhar a sua palavra, compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração já há algum tempo. Ó Deus de amor, eu peço, ó Pai, que eu seja uma bênção para essas irmãs que estarão me ouvindo, para qualquer pessoa que for acessar esse vídeo, que eu seja uma bênção para essas pessoas, ó Pai. Eu peço principalmente, ó Deus, que eu venha agradar o Senhor, ó Pai, porque isso é o principal, Pai. Eu quero te agradar. Eu também peço a Deus que o Senhor me enche com teu Santo Espírito, que eu venha falar somente aquilo que venha agradar ao Senhor. Tudo isso eu peço agradecida no nome santo de Jesus. Amém. Irmãs, o título dessa palestra é Escolhas. Escolhas, né? Eu pesquisei sobre escolhas na nossa vida. E olha que coisa mais
engraçada, né? Um site, uma pesquisa que eu fiz, informou que o ser humano, ele faz em média 70 escolhas no dia. Você achou muito? Pois é. Teve um site que falou que nós fazemos no dia 3.500 escolhas. Sim e não, sim e não. Olha que coisa. Diariamente, né, frequentemente a gente usando essas pequenas palavras, sim e não. São muitas decisões que nós tomamos no dia. Tem umas que são mais simples, como por exemplo, escolher uma roupa que vai colocar, se vai deixar o cabelo solto, se vai prender o cabelo, ou até mesmo a comida que vamos fazer. E tem outras escolhas que é um pouco mais difícil. Por exemplo, quando a gente está fazendo regime e a gente tem que escolher um prato de salada ao invés de pegar uma pizza, né? Eu gosto de pizza. Então, mas existem outras escolhas que são mais complexas, como por exemplo, a gente vê uma fase que é uma fase muito difícil da vida dos adolescentes, que é em torno ali dos 16, 17 anos, em que eles estão naquela dúvida em relação à profissão, em relação ao que escolher para prestar o vestibular, né, a profissão, o curso que eles vão fazer. Realmente são escolhas que vão comprometer o resto de suas vidas. Então, realmente são escolhas mais complexas. Tem outras que são tão complexas ainda que vai influenciar tanto a sua vida quanto a vida de pessoas que estão à sua volta, que estão, né, à sua volta. Por exemplo, quando você diz sim lá no altar no dia do casamento, é uma responsabilidade muito grande nessa escolha. Então, nós temos as consequências das escolhas que fazemos, né? O que plantamos hoje, colheremos amanhã. É a lei da semeadura. O que vivemos hoje é o reflexo das escolhas que nós fizemos no passado. Alguns dizem até, né, que a escolha certa é aquela escolha feita com o coração, né? Tem muitos que dizem até assim, quem nunca escutou aquela frase, né? Siga o seu coração. Mas e o que a Bíblia diz sobre o nosso coração, né? A Bíblia diz em Jeremias 17:9 que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Pois é. Não é um bom conselho seguir o coração, não é verdade? É melhor seguir o que a palavra de Deus ensina, os conselhos de Deus através da palavra de Deus. Hoje eu quero aprender, né, juntamente com as irmãs, sobre algumas escolhas na Bíblia, umas boas e outras não tão boas assim. Nós vamos estar estudando agora sobre a escolha da esposa de Ló. A história de Ló se passa, nessa história de Ló, a história da destruição de Sodoma e Gomorra, se passa lá em Gênesis, nos capítulos 18, 19, já começa a falar ali sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Aquele lugar era um lugar totalmente pervertido, era um lugar mundano, tudo que desagradava a Deus estava ali naquele lugar. E por causa do pecado, né? Até lá em Gênesis 18 fala, o pecado estava agravado de tal forma que Deus ele resolve destruir aquele lugar. E é tão interessante, voltando ainda um pouquinho aí na história, que Ló era um sobrinho de Abraão. E os dois se desentendem. E aí Abraão fala para Ló escolher um lugar que ele gostaria de ir. E Ló, ele olha os campos verdejantes, né, as campinas, e ele vê aquilo tudo muito lindo. E a Bíblia não fala que ele pediu orientação de Deus, ele simplesmente olhou aquele lugar, ele foi atraído por sua vista e ele escolheu ir para aquele lugar. E aquele lugar era um lugar terrível. Como eu disse,
tudo que desagrada a Deus estava naquele lugar. E a gente sabe, né, na história que Abraão, ele soube, né, Deus anunciou para ele que Sodoma e Gomorra seria destruído, e ele, né, ele roga a Deus naquele momento, ele pede ao Senhor para que livre Ló e sua família dessa destruição, tá? Mas aí o que que acontece? Deus, em misericórdia, envia 2 anjos naquele lugar para tirar Ló, sua esposa, suas filhas daquele lugar. Mas o que que acontece? O coração da esposa de Ló, ele estava tão agarrado às coisas do mundo, aquele materialismo e tudo que aquilo ali representava naquele lugar, ela amava aquilo ali de tal forma que mesmo sabendo que as cidades iam ser destruídas, ela foi avisada desse fato, ela anda, né, indo embora daquele lugar, saindo, e ela olha para trás. E ela vira uma estátua de sal. É tão interessante, né? Porque as coisas do mundo, elas atraem realmente as pessoas. Mas elas são coisas assim que destroem o ser humano, né? Tanto é que depois de muitos anos, né? Gênesis está lá no comecinho da Bíblia, quando Jesus veio a este mundo, lá em Lucas 17:32, ele faz um alerta. Se você ler lá, está escrito assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Olha que coisa, né? Quando nós temos, irmãs, a nossa carne que é tentada, né? Quando acontece o mundanismo de tal forma nos atrair, Deus ele sempre dá um escape, Deus sempre ajuda, Deus sempre tem em sua palavra conselhos maravilhosos para nos ajudar. Um dos conselhos que tem na palavra de Deus é onde nós devemos estar com os nossos olhos. E os nossos olhos, irmãos, devem estar voltados para Jesus. Em Hebreus 12:2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos Jesus para olhar. Deus também deixou pessoas maravilhosas para nos ajudar em nosso caminho. Ele colocou pastores, crentes fiéis, ele colocou a igreja, né? Para nós que já recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nossos corações e o Espírito Santo nos guia e nos ajuda, né? Nesses momentos de tentação. E eu vou dizer, a palavra de Deus ainda diz, né? O obedecer é melhor do que o sacrificar. Deus, ele nos dá o socorro nas tentações. Lá em 1 Coríntios 10:13, um versículo que eu gosto muito, diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape para que o possais suportar. Olha, Deus está pronto para nos ajudar, Ele nos dará um escape. Mas eu te pergunto, né? Eu pergunto para mim mesma: onde estão os nossos olhos? Onde está o nosso coração? A esposa de Ló, ela virou uma estátua de sal, em consequência da sua escolha. A consequência da sua escolha foi a destruição dela própria. Olha que coisa terrível, né? Então, nós vimos aqui, nesse momento, a escolha da esposa de Ló. Nós vamos ver a escolha agora de outra esposa, até nomes muito parecidos. Nós vamos ver a escolha da esposa de Jó, né? Nós sabemos da história de Jó que o Jó era um homem muito rico, muito abençoado. A sua mulher, com certeza, ela era muito abençoada. Jó era um homem íntegro. A palavra de Deus dá esse adjetivo para ele. Ele era íntegro. E eles tinham 10 filhos, eles tinham muitas riquezas, eles tinham muitos criados,
propriedades, eles eram muito ricos e abençoados por Deus. Tá. De repente, de uma hora para outra, eles perderam praticamente tudo o que tinham. E o mais triste ainda, eles perderam os seus filhos. A gente vê que a mulher de Ló, ela ficou confundi, desculpa. A mulher de Jó, ela ficou muito amargurada. Ela estava, parece que muito revoltada. Porque lá em Jó 2,9, ela diz assim: olha o que diz o versículo Jó 2,9. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Como eu disse, ela estava muito triste, muito amargurada. E talvez ela tinha, né, as razões para estar assim. Imagina perder 10 filhos num dia só, né? Mas ela deixou, irmãs, a amargura crescer de tal forma dentro dela que ela deixou-se usar pelo inimigo. Ela profere essas palavras tão duras que deve ter machucado lá no fundo da alma de Jó. A Bíblia não fala, mas pelas palavras que ela dirige ao seu esposo, eu penso que ela havia há muito tempo perdido a comunhão com Deus, né? Porque a Bíblia fala também, né, que a boca fala o que está cheio o coração. Então ela se deixou usar pelo inimigo e ela profere essas palavras tão duras, né? E eu vou te falar uma coisa: se nós, eu me incluo, né? Se nós não estivermos em comunhão com Deus diariamente, em leitura da palavra e oração, na adversidade pode sair o pior de nossas bocas. Pode sair o pior de nós, pode ser mostrado, pode ser vindo à tona, né? Mas, contudo, se a mulher de Jó tivesse ido até Deus e derramasse o seu coração e tudo que ela estava sentindo, poderia ter tido um desfecho diferente. Salmo 51:17 diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará nunca. Então ela poderia ter ido até Deus. Ela poderia ter escolhido deixar Deus usar a sua vida e ser uma bênção na vida do seu marido naqueles momentos que para ele foi tão difícil, né? Nós sabemos de sua história. Eu peguei de um livro, e depois eu vou até estar mostrando esses livros para as irmãs, que diz assim: uma esposa deve saber que os tempos difíceis em um casamento abrem oportunidades para não só mostrar apoio ao marido, mas também para que tenha total dependência e confiança em Deus. Eu acredito que depois de tudo isso que aconteceu com a esposa de Jó, Deus trabalhou na vida dela, né? Tanto é que depois eles tiveram mais 10 filhos. E com certeza ela estava presente quando Deus restituiu tudo que Jó tinha, né? A Bíblia fala que Deus restituiu em dobro tudo o que Jó tinha. A Bíblia não fala que Jó tinha outra esposa, era ela mesma, né? Então, eu acredito que realmente Deus trabalhou na vida dela. Sabe, irmãs, muitas vezes é melhor calar. Isso eu falo para mim mesmo, porque eu sou uma pessoa que conversa bastante, né? Então, às vezes, muitas das vezes, é melhor a gente calar. Tem um ditado popular que diz, né? Quem fala muito dá bom dia a cavalo. Às vezes, quem aqui não falou alguma coisa alguma vez, né, na vida, e queria que as palavras voltassem para dentro da sua boca? Eu sou uma delas, né? Às vezes a gente fala, a hora que a gente viu já falou, e não tem como, não tem jeito de fazer as palavras voltarem, né, para dentro da nossa boca. E eu acredito que talvez tenha sido isso que tenha acontecido com a esposa de Jó. Ela falou tão duramente e com certeza ela deve ter se arrependido depois, né? Tem um outro ditado, achei muito interessante. Eu nem conhecia esse ditado e achei muito interessante. Cura-se a ferida que uma espada faz,
É incurável o que faz uma língua, né? Quem aqui já fez alguém chorar? Ou quem aqui já chorou e foi magoada profundamente? Por isso que nós temos que pensar bem, né? Antes de abrir a nossa boca. Mas tudo, irmãs, tudo é uma questão de atitude. Como reagir diante das circunstâncias, né? Como reagir? Escolher o perdão ou a amargura? Em março, eu tive a oportunidade de participar no encontro de senhoras lá em São Caetano, na igreja da Rebecca Johnson, pastor Brian. E foi muito gostoso aquele momento que nós estivemos ali. E a Rebeca, ela abordou sobre esse tema da amargura, né? Ela falou desse assunto de uma forma que eu nunca tinha ouvido. É fácil, às vezes, a gente perdoar as pequenas coisas, às vezes alguém que nos fala uma coisa no dia a dia, que nos maltrata, ou alguma coisa acontece nesse sentido, não é difícil, talvez, da gente perdoar, né? Mas ela disse algo que me marcou muito. Ela disse assim: a amargura é uma raiz que pode surgir na vida de qualquer pessoa e destruirá você e todos com quem entrar em contato. Lembre-se que perdão é um processo. Todos os dias você precisa deixar aquela situação nas mãos de Deus. E dependendo do que for, pode demorar anos. Mas um dia, olha que interessante, não lembrará mais com mágoa e estará liberta. A ferida pode ser muito profunda. Nós temos exemplos de situações, né, que aconteceram com pessoas que machucou demais. Por exemplo, uma traição num casamento ou uma perda de um filho que foi morto, alguma coisa terrível que aconteceu. Mas, irmãs, o que eu sei dizer, o que a Rebeca abordou muito bem nesse dia, é que a amargura, ela escraviza, né? Eu tenho um exemplo de uma viúva, uma história que eu ouvi uma vez. A viúva, ela tinha sofrido muito com seu marido. E o marido havia morrido. E havia 20 anos que ela havia perdido o marido. E ela, todos os dias, ela ficava lembrando e remoendo tudo o que ele fez com ela durante esses anos. Essa viúva, irmão, ela era escrava da sua amargura. Mas olha que interessante. Quem já ouviu o ditado? Faça de um limão uma limonada. Agora nós vamos ver a escolha de um exemplo, né, de uma pessoa que escolheu isso. Ele fez na Bíblia, né, essa pessoa, de um limão uma limonada. O exemplo de quem eu estou falando é de José no Egito. Ele foi vendido como escravo por seus irmãos, né? Com certeza ele foi maltratado pelos mercadores. Ele sofreu injustiças na casa de Potifar. Ele estava servindo Potifar ali fielmente. Nós sabemos da história. A mulher de Potifar aborda José e ele escolhe, né, fugir do pecado, fugir daquela mulher. Então ele sofreu muito. Ele foi preso, ele foi desprezado. E se nós analisarmos todas as coisas que aconteceu com ele, nós podemos chegar à conclusão que ele teria muitas razões para ser uma pessoa amargurada. Mas sabe, irmão, ele escolheu perdoar. Eu acredito que ele teve momentos de muitas tristezas e solidão. Ele com certeza chegou diante de Deus e ele deve ter chorado diante de Deus. Mas a graça de Deus, né, com a ajuda de Deus, ele escolheu perdoar. E quando ele reencontrou, só um minutinho. Ai, me desculpa. E quando ele reencontrou seus irmãos, ele entendeu todo o propósito de Deus
em tudo aquilo que ele havia passado. E o plano perfeito de Deus, né? Para a salvação e preservação do seu povo. E José é colocado como governador do Egito. E ele escolheu perdão ao invés de amargura, né? Olha que bênção. Agora eu vou falar de das escolhas, né, de duas irmãs, Marta e Maria. Vamos ler Lucas 10, 38 a 42, se você está com a sua Bíblia aí, abre lá e a gente vai ler esse textinho, tá bom? Lucas 10, 38 a 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Olha que coisa. Duas irmãs, completamente diferentes uma das outras. Na minha casa, nós somos em 6 mulheres, né? 6 irmãs. E cada uma é de um jeito, né? Deus nos fez assim, cada uma de um jeito. Temperamentos diferentes, né? No caso de Marta e Maria, temperamentos opostos, uma agitada, a outra calma, né? Personalidade totalmente diferente. Mas vamos estudar, analisar primeiro a escolha de Marta. Ela estava tão preocupada com a visita, né? Como nós, quando vamos receber alguém em casa, né? Diga-se de passagem, o Senhor Jesus era muito especial para aquela família. Ele era amigo daquela família. E ela queria que tudo estivesse em ordem, né? Tanto é que depois Jesus chama Marta, ele chama ela de ansiosa e afadigada. Eu acredito que muitas de nós, como eu, se identifica com Marta, né? Nós corremos para lá e para cá, com os afazeres, deveres do nosso lar, as coisas que nós temos que fazer para os nossos filhos. As irmãs ainda que trabalham fora, ainda tem a casa e fora. Então, realmente, nós temos muitas atividades, atividades na igreja. Então, são muitas coisas realmente, né? Chegamos até muitas vezes, né? Já aconteceu de eu presenciar, de mulheres criticando outras mulheres por não fazerem tanto quanto elas fazem, né? Às vezes pode acontecer isso também. E às vezes dá até uma vontade de defender Marta, não é verdade? Pensa na circunstância aqui. Uma mulher trabalhadeira, servindo, hospedando, uma mulher de atitude. Ela não ficava parada. E Jesus não estava satisfeito com Marta? Afinal, ela estava preparando uma refeição para ele. Ela, irmã, acreditava que estava fazendo o seu melhor para ele. Tanto é que ela fala, né, para ele persuadir a sua irmã. E ela queria escutar o que de Jesus? Ela queria escutar: Maria, vai ajudar a sua irmã, né? E no que ela desapontou Jesus, né? Jesus, irmã, ele queria a atenção de Marta. A Bíblia diz, né, que Marta andava distraída. Ela estava servindo, porém ela não estava dando o devido valor a quem ela estava servindo, né? Muitas vezes nós temos essa tendência. Nós fazemos coisas automaticamente, a gente parece um robozinho, né? Isso entristece até a nós mesmos. E Marta queria ouvir de Jesus, né? Maria, vai ajudar a sua irmã. Pois é, mas a resposta de Jesus foi outra. A resposta de Jesus foi: Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Que coisa.
Agora nós vamos analisar a escolha de Maria. Maria entendeu, irmãs, que sua prioridade era estar aos pés do Mestre. Ela queria ouvir a doce voz de Jesus. Ela estava atenta a tudo que ele tinha para ensinar. Ela não queria perder uma sequer palavra. Ela precisava de estar ali. Ela estava ansiosa, né? Ela estava querendo, ela queria pegar todas aquelas palavras para ela, né? Afinal, o Senhor Jesus era uma visita muito especial. E eu quero tirar colocar um parênteses aqui, irmãs. Nós precisamos ter um tempo de qualidade de comunhão com o nosso Deus. Não porque Ele precisa de nós, porque Ele não precisa. Nós é quem precisamos dele. Quando nós paramos para ter um tempo precioso de comunhão com o nosso Deus, o que nós estamos dizendo para Ele? Nós estamos dizendo para Ele o quanto Ele é importante para nós. O quanto nós precisamos dele. O quanto nós não somos nada sem ele, né? Então, olha que coisa preciosa, né? Isso é muito precioso. E sabe, nós podemos, mesmo naqueles momentos que nós estamos na correria, trabalhando, cumprindo com os nossos deveres, nós podemos fazer desses momentos, momentos de comunhão com o nosso Deus. A Bíblia fala para a gente orar sem cessar. A gente pode estar nesses momentos orando, nesses momentos escutando louvores, cantando, escutando mensagens. Nós podemos achar, a mulher é boa disso, né? Encontrar maneiras, né? De resolver as coisas, mas nós podemos achar maneiras de manter nossas mentes naquele a quem nós servimos. Muitas vezes o problema não está no que fazemos, mas em como escolhemos fazer. Não é diferente isso? Nós podemos, irmãs, perder muitas coisas nessa vida. A gente viu lá atrás, né? A esposa de Jó perder os seus filhos, isso é muito triste, né? Nós podemos perder bens, nós podemos perder pessoas que amamos, nós podemos perder a saúde, nós podemos perder as forças de fazer as tarefas da casa. Mas Deus, Ele está sempre conosco, mesmo nesses momentos. E Ele vai conosco em todo lugar. Ele não pode ser tirado de nós. O que nós guardamos de sua palavra em nosso coração, não pode ser tirado de nós. Eu acredito, irmãs, que Marta também entendeu a lição que Jesus ensinou naquele dia. Tanto é que lá em João 11:20, quando Lázaro havia morrido, e ela fica sabendo que Jesus estava vindo, ela corre até ele. E Maria ficou em casa. Olha que coisa. É Marta quem vai até Maria e avisa que Jesus está chamando. Jesus fala para ela: vai lá, chama sua irmã. Ela que foi, né? Então, irmãs, Jesus, ele está sempre trabalhando em nossas vidas. Olha como precioso, né, o Senhor Jesus. E ele quer que ele quer, né, que nós corremos para ele, né? Mesmo quando nós escolhemos errado, ele vem, ele quer que a gente corre para ele e ele vai nos restaurar. Irmãs, nós aprendemos muito observando essas escolhas. Com a esposa de Ló, nós aprendemos que não podemos olhar para trás. Escolher olhar para Jesus, nunca retroceder. Com a esposa de Jó, nós aprendemos que as palavras não voltam para dentro das nossas bocas, né? Escolher comunhão com Deus é a chave para passar por circunstâncias adversas. Com José, aprendemos escolher perdoar ao invés de deixar a amargura nos dominar. Com Marta e Maria, aprendemos escolher priorizar Cristo em nossas vidas. Agora eu quero falar da melhor escolha. A melhor escolha que podemos fazer em nossas vidas. Jesus veio a este mundo morrer por mim e por você. Por amor, ele escolheu se entregar na cruz do Calvário. Olha que coisa maravilhosa. Há 22 anos atrás, eu escolhi aceitar Jesus como meu Salvador e Senhor da minha vida.
Foi com certeza, irmãs, a melhor escolha da minha vida. A minha vida, ela foi transformada, tá? Tudo mudou, tudo mudou. A palavra de Deus diz, né, em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Dom gratuito, presente de Deus para nós. Você que está me ouvindo e ainda não tem Jesus como seu Salvador, como Senhor da sua vida, você pode escolher aceitar esse presente hoje. Olha que maravilha! Jesus é o único que pode perdoar. Ele nos purifica de todos os pecados e ele salva a nossa alma. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Faça de Jesus o Senhor da sua vida, como um dia eu fiz na minha, né? Eu fiz dele Senhor da minha vida. Em Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Olha que coisa maravilhosa. Quando a gente recebe Jesus, né? Quando a gente aceita Ele como nosso Salvador, mesmo em tempos difíceis, como nós estamos passando agora, como nós estamos ficando sabendo de várias pessoas que estão morrendo. Mesmo assim, quando nós recebemos Jesus, nós podemos viver esse tempo, vem para nós, o tempo do refrigério, pela presença do Senhor. Sentir a presença de Deus, a presença de Jesus em nossa vida. Ainda tem um hino, que, número 259, né? Ele diz assim no refrão: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Escolha Jesus hoje, Ele está de braços abertos para você, esperando. Então, eu quero fazer com você nesse momento, se você decidiu escolher esse presente, aceitar esse presente, eu quero que você faça comigo uma oração de arrependimento, entregando a sua vida e pedindo para que Jesus salve a sua alma. Então, onde você estiver, Jesus está aí do seu lado e Ele está te ouvindo. Então, eu quero que você faça essa oração comigo. Você pode repetir comigo. Se estiver vindo de dentro do seu coração, Jesus pode te salvar nessa noite, tá bom? Vamos orar então. Senhor Jesus, eu sou pecadora e me arrependo dos meus pecados. Eu venho pedir nesse momento, salva minha alma. Eu recebo esse presente maravilhoso. Eu aceito o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Eu sei que Jesus me ama e eu quero aceitá-lo como meu Salvador e meu Senhor. Minha querida, se você fez isso, se você fez essa oração de coração, você fez a melhor escolha que uma pessoa possa fazer em sua vida. Irmãs, que Deus nos ajude, né? Que nos guie a fazer as escolhas certas em nossas vidas, segundo a sua perfeita vontade. E quando escolhermos errado, nós temos para quem correr, né? Nós temos o Senhor Jesus para nos restaurar e nos ajudar. Eu quero estar falando com as irmãs, só mostrando aqui rapidinho, alguns livros, que são 3 livros na verdade, né? Que eu tirei, algumas coisas que eu falei nessa palestra foram tiradas desses livros. Esse daqui chama Seda e Púrpura, tá? E esse aqui, Espírito Manso e Quieto, tá bom? É da editora Elo, tá? Editora Elo.
Pastor Brian e a Rebeca, que tem essa editora, livros excelentes. Esse daqui chama Palácio Lindo, é uma alegoria, né, sobre a vida cristã, como vencer o inimigo. É um livro muito bom, gostei demais, até dei para o meu filho ler, ele tem 16 anos, e excelente mesmo para adolescentes, né, para qualquer pessoa, mas eu achei que realmente fala sobre as tentações e foi um livro que realmente me ajudou muito, tá bom? Eu queria mostrar, porque às vezes assim, a gente vê tanta coisa, né, que tem por aí, e a gente precisa divulgar as coisas boas de Deus, aquilo que vai edificar.